Asa, não é? E eu convidei especialmente porque o que ele está a fazer sobre o mandongo é extremamente interessante. Vais precisar da projeção? Sim. Ao longo da minha abordagem, não logo no início. Mas já sei. Ao longo da abordagem, não logo no início. Não logo no início. Então eles podem começar a preparar já, não é? Sim, já tenho falado com a Eugênia, acho que já Então, estou. para preparar, enquanto a pessoa fica a falar, para preparar, porque vai precisar de projeção. Então, seja bem-vindo. Agora, ativista cultural. Agora, na verdade, eu me apresento como muito. Ativismo. Deixa o som. Ok. Não, o ativismo é brincadeira, né? Não. O ativismo e as outras coisas são só coisas que eu faço. Mas quem eu realmente sou, eu digo eu sou muito. Muito boa tarde a todos e a todas. Já estamos sentados durante muito tempo. Eu gostaria, com todo respeito, de pedir à sala, se possível, acho que puderem, que nos levantássemos, acho que assim está mais certo, que nos levantássemos só um pouquinho para quebrar então os gelos. Já são mais de 1 ou 2 horas de vontade. Como nós estamos a falar de língua e depois também vamos falar de escrita, eu gosto de testar às vezes se o nosso português está atualizado. O nosso português está atualizado. Sim. Eu vou falar um membro do corpo e vou pegar outro. Mas vocês têm que pegar o que eu falar, não o que eu pegar. E algumas vezes eu vou pegar e vou falar outra coisa. Vamos fazer esse jogo e ver se o nosso português está afinado. O nosso português, coordenação, os ouvidos e tal. Podemos começar? Podiam pegar no nariz. Não, tem que ser rápido. Vocês estão a fazer cálculo. Tem que ser rápido. Eu queria que pegassem nas pernas. Alguém tem aí o joelho? Alguém consegue ver o seu ombro? Pronto, eu estou a ver que alguns aqui precisam de atualizar o software. Não tem nada a ver com 2020. Muito obrigado, vamos voltar a sentar. Era só isso. É só para quebrarmos os gelos. Então precisamos de atualizar um pouquinho o nosso software linguístico. É um grande prazer agradecer à doutora Gnela, eu a chamo carinhosamente de tia, por nos ter trago a este bar e porque ao longo da locução do Dr. Virgílio, ele foi muito profícuo a apresentar-nos e, como ele disse muito bem, o estado em que nós estamos, os vários problemas em que nós nos encontramos em termos da questão linguística. E foi recorrente durante essa abordagem, também no feedback que tivemos da sala, a necessidade de haverem iniciativas. Então, eu sou uma dessas pessoas que vem aqui para apresentar e partilhar convosco iniciativas. Entretanto, e como também já foi dito, e foi um dado que a mim chegou a assustar um pouquinho, mas é um facto, o doutor só deu um grande destaque, que é o poder que as línguas hegemônicas têm de destruírem, fazerem morrer as línguas locais e as minoritárias. No nosso caso, por causa de todo o processo histórico que nós já conhecemos, da invasão e da colonização, temos também este problema. E quando nós estamos a falar de morte das nossas línguas, eu vejo algo bem mais profundo ainda. Não é morte das nossas línguas. Depois eu vou dizer o que está realmente a morrer nessa questão. Bom, uma pesquisadora e estudiosa francesa, Anna Zali, diz que a escrita cria uma visão particular do mundo. E o professor Virgílio nos disse que falarmos de línguas ágrafas no contexto de Angola é um insulto, porque nós não temos línguas ágrafas. As nossas línguas elas estão hoje sistematizadas e sempre estiveram. Porque quando nós vamos pesquisar, nós temos vocábulos próprios que referem à escrita, que
que referem a escrever, que referem a ler, que não são, vamos assim dizer, transliteração ou então transformação de termos portugueses para as nossas línguas. São vocábulos puros das nossas línguas. E se nós temos esses vocábulos, isso indica que essas pessoas, esses povos, conheciam o que é escrever, o que é ler, o que é fazer registro. Então, se a escrita cria uma visão particular do mundo, e temos a questão da língua, há um problema, porque vou falar da escrita. Nós temos constantemente sido abordados e questionados quando nós falamos do Mandonga. As pessoas perguntam sempre, mas o que eu faço para aprender esta língua? Há um grande problema, e até mesmo no seio da academia, em diferenciarmos escrita da língua. A escrita, o Dr. Virgílio nos apresentou aqui, a língua, desculpa, é até uma faculdade, é um instrumento que o ser humano tem para se comunicar, mas é uma faculdade inata do ser humano. Nós temos o aparelho fonador, a língua e tal. Então, é uma faculdade inata do ser humano para se comunicar. Isto é que é a língua. Agora, a escrita é um processo posterior. Nós nascemos, no nosso ADN já está lá programado, vamos falar. Mas a escrita foi um processo posterior, porque foi o processo que levou à codificação do som e do tom do que nós falamos. É ali que nós chegamos à escrita. Então, a língua é diferente da escrita. Toda língua, quando ela surge, ela é ágrafa. Mas toda língua pode ser escrita. Nenhuma língua surge com a sua escrita. A escrita é um processo posterior. E quando nós falamos, como o nosso tema inicia, a morte das línguas nacionais, eu disse que é a morte de uma coisa mais profunda do que as nossas línguas. Eu quero me referir da questão da civilização. Por causa da forma como as coisas nos chegaram, nós começamos a falar, estamos a falar agora português, por causa desse cruzamento que foi violento de povos e de culturas, onde acabamos derrotados. E o português é uma civilização. E hoje, para nós, não é muito justo dizer que nós falamos português. Nós não só falamos português. Feliz ou infelizmente, português é a única língua com todos os elementos necessários, completos, para podermos ser intelectuais e articular a nossa intelectualidade. É a única língua que nos permite trabalhar, com exceção das nossas jornalistas, nossos jornalistas da Rádio Angola S, têm as nossas línguas como meio para trabalhar. São poucos, mas a vasta maioria de nós, se quiser trabalhar, se quiser estudar, se quiser se realizar intelectual e academicamente, só pode fazer através do português. Então, o que vai acontecendo com a morte das nossas línguas é a morte da possibilidade de nós estabelecermos uma civilização. E por que nós não pensamos até ali? Porque o processo de dominação e de colonização colocou as nossas línguas numa subcategoria, são dialetos até, não tinham qualidade para serem chamadas de língua. E em 1921, com aquele decreto de Norton de Matos, elas foram mesmo banidas. Não se podiam usar na administração Norton de Matos. Não se podiam usar na administração pública e isso remanesce até agora, aos nossos dias. Estávamos também aqui a discutir a necessidade de se criarem políticas para que as línguas sejam ensinadas e entrem no sistema de ensino. Eu fui uma das pessoas que vibrou quando no ano passado vi a notícia de que 8 das nossas línguas, mais inglês e francês, iriam ser incluídas no sistema de ensino. Eu fiquei muito feliz, né? Mas volta e meia depois já não se implementou porque não haviam condições, não há equipamentos, não há recursos humanos, não há livros e prontos e por ali. O que nós vamos assistindo, por causa do outro olho que a escrita nos deu, o que nós vamos vendo, até mesmo nas iniciativas de ensino das nossas línguas, com pouquíssimas exceções, mas os programas a que nós tivemos acesso, do ensino de Kikongo, de Kimbundo, de Chofa, de Benguela e de Neca,
né, o Xuango e todas as demais das nossas línguas, o que vai acontecendo recorrentemente é que nós, na verdade, ensinamos português nestas línguas. Porque a estrutura e a forma como o currículo está desenhado é a forma portuguesa. E por quê? Quando nós recuamos na história do português, nós vamos ver que ele veio do latim. O português derivou do latim. Então, para quem via a partir dos olhos do latim, português era um erro. É como uma gíria, é um latim mal falado. Então, para justificar que não era um erro, o português teve que se estruturar como uma língua. E por isso, grande parte das línguas não latinas tem na estrutura gramatical como a sua ossatura, para mostrar que eles têm cabeça, tronco e membro. Aqueles verbos, advérbios, tempos e essas coisas todas, nós temos que também recuar e colocar nesse tempo. Eles estavam a mostrar, não, nós não somos vosso calão, nós agora somos uma língua autônoma. Veja que nós temos aqui toda essa estrutura, temos toda essa estrutura, e onde quer que eles fossem, eles levam isso e levaram isso como uma forma de apresentar e de reconhecer uma língua. Como nós vimos a Ana Zalea dizer, que a escrita cria uma visão particular do mundo, as nossas línguas, elas têm uma outra visão também. Nós temos, a partir do contexto do Chokwe, do Kikongo ou do Kimbundu, você tem uma outra visão de mundo, uma visão particular. Que se você ensinar esta língua através do modelo e da visão de mundo do português, você não vai ensinar Kimbundu, você não vai ensinar Kikongo, você vai acabar ensinando português nesta língua. Talvez seja essa a razão da nossa irmã ter partilhado a questão de que levei a gramática à minha avó. E ela está dizendo, não, isso aqui não está certo. Porque foi pensado nessa perspectiva. Né? Este é o outro problema que nós encontramos quando nós analisamos essa questão. Por exemplo, ainda no caso da gramática, recorrentemente, quando vamos ensinar as nossas línguas, elas também começam com o ensino da gramática. Conjugação de verbo. E às vezes eu até tive alguns debates com o Kudimoena, irmão Kudimoena, e eu lhe perguntava, mas verbo em Kikongo, quando a gente fala verbo, ele tem mesmo a ideia de verbo que tem em português? Não. Ele não tem a ideia que tem de verbo em português. Porque a fala em Kikongo, se diz o mestre da fala em Kikongo, ele é chamado de Ngangamvoala. E um Ngangamvoala não é quem sabe conjugar um verbo, que sabe colocar as coisas nos tempos. Porque a forma como as nossas línguas estão estruturadas, parece que elas acautelaram para que não haja muita margem para erros. Os nativos que falam as nossas línguas não têm muita margem para cometer erros. Por exemplo, a questão dos plurais, dos números, é já no início. Já em português é no fim. Então, a forma como as nossas línguas foram dinamizadas, parece que já cuidou para que não houvessem erros gramaticais. Então, quando nós vamos com essa questão, com essa visão da conjugação, com essa visão dos preposições e tudo mais, isso acaba subcarregando e nos desnorteando de alguma forma. Nós também só fomos percebendo essas coisas a partir do olho que a escrita nos deu. A escrita acabou por nos forçar a entender que sim, existem particularidades. E no nosso desenho, temos previsto algum exercício para vocês poderem captar um pouquinho melhor o que eu estou a dizer aqui. Quando nós temos uma língua que não é ágrafa, e mesmo as nossas línguas já podem ser escritas como A, B, C, D, que é o sistema que nós temos aqui, quando nós vamos escrever as nossas línguas, a tendência é também a portuguesá-las. Por exemplo, quando nós temos as províncias como Kwanza Norte, Kwanza Sul, que antes o Kwanza era com K, mas agora é com C. Quito, agora é com C. Quando Cubango, agora é quando, e depois Cubango, e ficaram todas essas coisas com C. Essa grafia não está errada, mas ela está a partir da perspectiva portuguesa, porque no alfabeto português não tem capa depois do acordo ortográfico. Eles deixaram cair o K, o W e querem manter isso só para os nomes de origem mesmo. O dinheiro. Mas no dinheiro e no Rio continua. Então, se nós estamos a escrever Kwanza Norte, este Kwanza Norte é de Portugal ou é de Kwanza Norte do Kimbundu? Isso é que tem que ficar definido, porque se for de Kimbundu, o Kimbundu não tem C.
que soa K, T, K, Cocu, é capa. Se escrevermos C em umbundo, por exemplo, vai se ler como italiano, é che, cha, che, chi, cho. Então, se você escreve quito com C, chuito. Então, são esses os vários problemas que nós encontramos. Que não basta dizermos, olha, levem isso para a academia, mas é preciso preparar a academia para dizer que não, nós vamos estabelecer uma civilização. A escrita cria uma visão particular do mundo, e a visão particular do mundo que nós vamos ter que levar com as nossas línguas tem que ser a nossa. E o exercício que nós íamos fazer aqui iria demonstrar um pouquinho, mas como nós não temos aqui as condições de quadro, vamos passar agora... Já se preparar. Sim. Não é o projetor. O quadro podemos ir buscar. Oh, já era para estar aqui. Já era para estar aqui. Mas era para vos dizer o seguinte: no alfabeto Kikongo, eu vou falar muito do Kikongo porque dentre as várias línguas, esta é que eu mais domino. E também eu sou professor. Mononlongo é Kikongo. No alfabeto Kikongo, que tem 20 letras conhecidas, incluindo o H, porque na variante que eu falo, nós temos o H, a variante do reino, lá da sede Mbanza Congo, não tem, já deixaram cair o H. Nesse alfabeto estão excluídas as letras C, G, J, Q, R e X. Exceções acontecem quando o G, o G, o J aparecem no meio. Elas não podem começar uma palavra, mas elas podem aparecer no meio. Este alfabeto, segundo o código de escrita, que foi adotado, os Línguas também já aprovou a harmonização, o Kikongo não admite duas vogais seguidas numa palavra. Então, sempre que nós tivermos duas vogais, elas devem ser separadas e inserir no meio delas uma semivogal. Neste caso, o Y ou o W, variando se a vogal é o Kikongo, pessoal. Não, é o Kikongo, a palavra Kikongo, com dois O's. Os nossos vizinhos no bairro, os nossos vizinhos no Congo Brazzaville escrevem Kikongo com dois O's. É o problema dos empréstimos. Aí, mas vamos já responder isso. Tá bem. Pois bem. Exato. Então, vamos dispensar esses, vamos passar para o mais importante. Espero que distribuam só aí os exercícios. Já estão, né? Vamos passar para o outro. Esta aqui vai ficar para o fim, para os que se interessarem. Vamos fazer o exercício da escrita com o Kikongo. Mas vamos já pensando. A frase, para escrevermos, isso não é para traduzir. Não, é para todos. Para transcrevermos segundo aqui as regras que ouvimos aqui do Kikongo. Que o Kikongo não tolera C, não tolera o G, o J, o Q, o R e o X, e não permite duas vogais juntas. A frase que nós vamos transcrever com as regras do Kikongo é uma frase em português. Imagina que estivéssemos a escrevê-la com o alfabeto Kikongo. O camelo que o meu pai comprou não come. Esta é a frase. O camelo que o meu pai comprou não come. O camelo que o meu pai... Sim, podem anotar para depois fazermos aí o exercício. Aplicando essas regras, como é que ficaria escrito se seguíssemos as regras de escrita do Kikongo? Só para complementarmos a ideia de que a escrita cria mesmo uma visão particular do mundo. O camelo que o meu pai comprou não come. Não come de comer. O camelo não come. Só bebe água. Estou já terminando. Agora entrar nesse é já para terminar. O mandombe, que é a ferramenta que nós apresentamos como solução, não tenho como abordá-lo com a profundidade necessária aqui. Espero que já tenham aproveitado também de distribuir os outros papéis. Tudo. Distribuem já de uma só vez, porque já não temos tempo. O mandombe é uma nova escritura que... Não, essa aqui não, só lá na parte. É uma nova escritura que, apesar de ter surgido já em 1978, ela ainda é muito recente e as pessoas não a conhecem. É uma nova escritura e é um novo código epistêmico para sistematizar o pensamento humano numa perspectiva africana. A escrita é transversal. Com o mandombe nós podemos escrever praticamente a maioria das línguas faladas hoje na Terra.
porque ela agora já se desenvolveu até esse ponto. Então, o que nós vos distribuímos nessas tiras maiores são algumas dessas palavras. Uma pequena demonstração. Como todos estão com o telefone, o que nós queremos destacar das valências desse sistema, que poderão ajudar a interpretarmos e a entendermos com maior profundidade a questão das nossas línguas, a inter-relação e o tronco comum e a explicação que nós podemos dar para as outras línguas hegemônicas, essas que nós podemos ver ali. Para os que têm a palavra suco, ou para os que têm a palavra woma, ou para os que têm a palavra zola, ou para os que têm a palavra muata, pronto. O que nós temos aqui, esta estrutura é o que nós chamamos de encaualulendo. No Mandombe, qualquer palavra, ela tem 3 outras palavras automaticamente. Porque o Mandombe, ele escreve-se em 4 posições diferentes. E essas posições elas formam o círculo trigonométrico. Nós temos o princípio de escrita que se chama de espelho, ou lumen. Então, essas duas linhas cruzadas estão aqui, são espelhos. E se você colocar o seu telefone, para quem tem a palavra suco, colocar o seu telefone no segundo quadrante, a palavra que vai estar refletida aí no telefone será outra. E se colocar aqui no quarto quadrante, a palavra que vai estar refletida aí é outra. Para os que têm a palavra suco, é que já não é que eu precisava do projetor, mas como não temos, eu vou ler. O projetor está aí. A palavra suco, já não vamos a tempo, por causa do tempo que já não permite. A palavra suco vai dar em palavras como luno, mutu, vupu. Olhem, suco, e no terceiro quadrante nós temos mutu. A palavra woma, que é uma palavra quimbundo para medo, ela vai dar palavra como paso, caro, yola. E a palavra zola do Kikongo, que significa amor ou afeto, vai dar em palavras como cao, paio e roma. A palavra muata, que é uma palavra chokwe para soberano, vai dar em palavras como vapua, que é muito próxima ao mundo. Só dizendo assim, vapua, para quem fala o mundo, já está a entender que palavra é essa. Vai dar palavras como sacua e luana. Para dizer o quê? Que uma outra particularidade, essas palavras só têm 2 sílabas. Neste mesmo sistema de espelho, os estudos que nós fomos fazendo nos mostraram que uma palavra com 2 sílabas gera 64 novas palavras. Palavras mesmo. Não só... Elas podem não fazer algum sentido para nós, da nossa língua. Por exemplo, Luno. Fizemos uma pesquisa no Google. É uma startup na Alemanha que lida com cryptocurrency, com criptomoedas. Vupu é um apelido muito usado na Índia. E é uma música. Mas ela vem da palavra suco. Então, Luno poderia ser uma palavra oculta de suco. Mutu. Nós defendemos que muito é suco, ou nzambi. E temos aqui, só com esse pequeno exercício, o resultado imediato. Então, esse sistema de escrita nos dá a possibilidade de nós estudarmos as nossas coisas com o afinco necessário, sem empréstimos e sem as atrapalhações que às vezes acontecem no processo de pesquisa. É isso que nós vos trazemos. Esses pequenos papelitos que têm o código QR é um flyer. Se você escanear esse código QR, tem lá informação sobre os cursos. O curso dessa escritura, Mandombe, e o curso de Kikongo, que vamos já arrancar no dia 15 de março. Então, escaneiem esse código que nós demos ali e vamos continuar a falar para deixar o espaço aqui para o outro companheiro. Antes que eu complementar, nós ouvimos o nosso bazar, não é? E todo positivo, sobretudo com o jovem, fazer essa investigação, não é? É algo extraordinário que eu acho que é uma solução também para os inúmeros problemas que nós temos. E não sei se já explicaste das aulas que tu dás, Mandombe, tudo isso, não é? Pois eu acho que sim, que realmente é importante nós alterarmos realmente essa nossa visão que nós temos do mundo, das nossas línguas e todo o contexto, todo o sistema de derrota cultural que nós temos tido ao longo do tempo.